Irmãs, o fato de eu ocupar o púlpito hoje, é certo que isso é um mover do Espírito de Deus, mas também foi um gesto de apoio, carinho com o reverendo Jorge, porque essa semana toda ele passou praticamente dentro de um CTI. E preparar um sermão e mesmo estar emocionalmente preparado para fazer um sermão é algo que requer do pastor, da pastora, uma condição emocional que nem sempre a gente tem. Você vê que a gente apenas orou e ele ficou ali derramando. Se ele viesse aqui hoje falar, então, contar aquelas historinhas dele com o pai dele, de reconciliação e tudo mais, na verdade, seria ali um processo. Vou lá almoçar com ele. Isso, vai almoçar com o seu Jorge lá. Irmãos e irmãs, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, os versículos 11 a 31, um texto por demais conhecido, mas que a palavra de Deus ela sempre se renova e nos apresenta novidades quando nós a lemos, quando nós abrimos o nosso coração para procurar entendê-la. Bíblias e aplicativos aí abertos. Quem só usa aplicativo não precisa ter sentimento de culpa, tá, gente? A palavra é que é importante. Não precisa carregar a Bíblia ali, o livro dentro para poder mostrar que você é crente, não. Se você tem um aplicativo, tem a Bíblia ali, está valendo, viu? Então, Lucas 15, versículos 11 a 31. Disse ainda: um homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: pai, dá-me a minha parte dos bens. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e por lá esbanjou tudo quanto possuía, vivendo prodigamente. Depois de gastar tudo, houve grande fome naquele país e ele começou a passar privações. Pôs-se a caminho e colou-se a um dos cidadãos daquela terra, que o mandou para os seus campos apacentar porcos. Bem queria ele saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm pão de sobra, ao passo que eu morro aqui de fome? Levantando-me, irei ter com meu pai e vou dizer-lhe: pai, errei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi ter com o pai. Estando ele ainda longe, o pai viu-o e condoeu-se. Correu e atirou-se ao pescoço dele e o beijou. O filho disse-lhe: pai, errei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus escravos: trazei depressa a melhor túnica e vestilha. Dai-lhe um anel para o dedo e sandálias para os pés. Trazei o vitelo gordo, matai-o e, comendo, alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando regressou, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos escravos, informou-se sobre o que seria aquilo. Ele disse-lhe: o teu irmão voltou, e o teu pai matou o vitelo gordo, porque o recolheu são e salvo. Ele encolerizou-se e não queria entrar, mas o seu pai, saindo, chamou por ele. Respondendo ao pai, disse-lhe:
eis que há tantos anos te sirvo como um escravo e nunca transgredi uma ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Agora, ao chegar esse teu filho, que gastou os teus bens com prostitutas, mataste-lhe o vitelo gordo. O pai respondeu-lhe: filho, tu estás sempre comigo, e todos os meus bens são teus. Mas era forçoso que festejássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Que Deus abençoe, meus irmãos e irmãs, a compreensão dessa palavra no nosso coração nesta manhã. Antes de entrar propriamente no texto, vamos ao contexto. O capítulo 15 de Lucas, ele encerra 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida. A terceira parábola é a parábola do filho pródigo. Deixa eu entender que Jesus articulou essas 3 parábolas em uma só vez para responder aos escribas e fariseus que o condenavam por reunir-se com publicanos e com pecadores. Versículos 1 e 2 aí do próprio capítulo 15. Jesus então estava reunido com os publicanos e pecadores. Os publicanos, por definição da palavra público, eram pessoas que tinham a outorga do Império Romano para cobrar impostos do povo de Israel. Geralmente eram homens judeus que cobravam impostos dos seus próprios irmãos, retinham uma parte para si e entregavam uma parte para o Império Romano. Eram vistos como traidores. E assim é quase que até hoje, porque mesmo na família o pessoal não gosta muito de quem cobra imposto. O pessoal gosta muito de cobrar que o Estado esteja presente, oferecendo educação, saúde de qualidade, mas na hora de pagar imposto é uma dificuldade tremenda. E pecadores eu suponho, eram pessoas que não estavam adequadas ao sistema legalista dos fariseus, e muito provavelmente entre eles ali havia certamente alguns galileus, alguns samaritanos que eram vistos pelos judeus como impuros, pecadores. Também devia ter ali alguns judeus que não entravam muito no perfil dos fariseus. E quem é que olhava para ele, para Jesus, com esse ar de condenação? Os fariseus e os escribas. Por quê? Os fariseus, porque, por definição, essa palavra significa separado, seria equivalente a santo hoje. Eles eram santos. Eles cumpriam rigorosamente o rito da lei mosaica do Talmud. Algumas centenas de regrinhas. Eles cumpriam rigorosamente. Não carregar peso no sábado, lavar as mãos antes das refeições, e aquelas coisas todas ali que a gente já conhece bem. E os escribas eram uma classe privilegiada intelectualmente, porque eram aqueles que reescreviam, que escreviam o texto sagrado. Então eram homens letrados, eram homens alfabetizados, o que era raro naquela época. Muito provavelmente na Judéia naquela época, talvez no máximo 5% da população dominasse a escrita. Então, estamos falando aqui de 2 categorias, duas classes que olhavam para Jesus com ar de condenação. Uma porque é muito pura, porque cumpria todos os requisitos da lei. A outra porque conhecia muito da lei. Era muito conhecedora, porque tanto conhecia que escrevia o texto sagrado de forma a não deixar que esse texto desaparecesse,
E graças a esses homens, nós temos o texto sagrado aqui hoje. Graças aos escribas. Então, eles não são assim tão do mal quanto a gente pensa. Eles só suspeitavam de Jesus, que Jesus ali estava comendo com publicanos e com pecadores. Jesus então articulou essas 3 parábolas. O que essas 3 parábolas têm em comum? Primeiro, há uma perda. Segundo, há um reencontro. Terceiro, há uma celebração. Em todas essas 3 parábolas, essas 3 situações estão encaixadas. O pastor perde uma ovelha lá nas montanhas e deixa as 99 e vai em busca daquela que se perdeu e a reencontra e tremendo de frio e cuida dela e fica muito alegre por causa disso. A mulher perdeu a dracma, que era um enfeite do diadema da mulher e era também um recurso financeiro que ela tinha. Supostamente uma mulher pobre, ela varre a casa com muito cuidado, com lâmpada, ilumina, reencontra aquela dracma e procura suas amigas para celebrar. Aqui está um pai que perde o seu filho. O seu filho se perde para si mesmo, para a luxúria, para as vaidades da vida, para o prazer momentâneo, para o hedonismo. O pai então perde aquele filho. Antes de entrar propriamente nessa parábola, eu quero dizer que eu vejo uma articulação muito interessante nessas 3 parábolas, porque um dos personagens da primeira parábola é um animal. É um animal. Embora ele seja metáfora para nós que somos ovelhas do Senhor, ali o Senhor fala de uma ovelha mesmo, de um animal. Ali é um animal. O segundo personagem é uma mulher. O terceiro personagem é um homem. Eu quero dizer com isso que o plano de salvação de Deus, o plano de redenção de Deus, inclui a humanidade, representada pela mulher e pelo homem, e inclui o restante da criação, que aqui é representado pela ovelha. Às vezes nós dizemos assim: Jesus me salvou. Jesus não salvou só você, não. O plano de redenção é para a humanidade e para a criação, conforme diz Paulo aos Romanos 8, em que ele afirma que a criação geme na expectativa da redenção. Paulo afirma que a criação foi corrompida não por ela própria, mas por nós. Por isso, a criação será igualmente redimida. Então saiamos desse nosso antropocentrismo de achar que nós, homens e mulheres, somos bons demais, Jesus morreu só por nós. Não, Jesus morreu por toda a criação e ela vai ser redimida. Feita essa consideração, vamos à parábola propriamente. Um filho pediu para o pai, naquela época, uma antecipação de herança, porque isso é uma antecipação de herança. Se minhas filhas chegarem: pai, me dá minha parte, aí vai trabalhar. Não é verdade? Tu vai trabalhar. Eu não morri ainda, a sua mãe não morreu. Por que você quer a sua parte agora? Mas eu poderia falar: tudo bem, tem muita coisa para distribuir não, mas o que eu tenho aqui eu vou distribuir. Então, eu posso fazer uma antecipação de herança. Porque tudo que eu doar para minha filha hoje vai valer como vai descontar na partilha amanhã. Tá certo? Isso é direito, isso é lei. Naquela época, o filho então chega e pede para o pai. Aquilo era uma das piores afrontas que um filho poderia cometer com o pai. Até digno de morte, de apedrejamento. Mas o pai... Você quer? Tudo bem. E o pai foi então muito justo. Tomou a parte deles, dos dois, e entregou a parte de um e a parte de outro, de igual maneira. O pai não deu só para o filho pródigo. Pródigo aqui significa esbanjador, gastador, irresponsável,
não é verdade? Não é o mesmo significado de pródigo, que é inteligente, capaz, sagaz. Pródigo tem dois significados. Então, aquele filho tomou seus bens, saiu, caiu na vida, foi para farra, mulherada, bebida, muitos amigos, e a coisa foi assim, sabe? Carro do ano, tudo do bom e do melhor. Mas, se você só gasta e não tem como entrar, vai chegar um momento que vai acabar. E acabou. Acabou. Quando acabou, ele estava num outro país, uma cultura diferente, e ele então se colou uma pessoa lá e falou: cuida aqui dos meus porcos. Cuidar de porcos para a cultura judaica é a pior coisa imaginável, porque o porco, pelo judeu, é um animal impuro. Então foi lá o filho daquele homem cuidar de porcos. Vejam esse cenário que Jesus pintou, que Jesus coloriu. Um filho rebelde, um filho ingrato, que sai, que torra todo o dinheiro, que quando o dinheiro acaba ele vai cuidar de porcos, que desejava comer das bolotas que eram dadas para os porcos, mas o texto não diz que ele comia, ele desejava, então ele devia estar comendo coisa pior, desejava comer aquelas alfarrobas, e ele pensou consigo: puxa vida, eu tinha tanta coisa lá, né? Lá no meu pai, os empregados do meu pai comem melhor do que eu aqui. Então ele caiu em si, falou: eu vou voltar com meu pai e vou então pedir ao meu pai dizer que eu errei, mas também não quero nem recuperar o status de filho, eu quero ser tratado como um dos escravos do meu pai, porque lá pelo menos fome eu não vou passar. E decidiu voltar. Quando ele decidiu voltar, o pai o vê de longe. E diz o texto que o pai condoeu-se. Na versão que eu tenho aqui da Bíblia, o comentarista diz: não é um condoer-se qualquer. Condoeu-se visceralmente. Condoeu-se lá de dentro. E o comentarista diz que esse ato de condoer-se não é uma condolência humana, que em outros textos da Bíblia se referem ao amor de Jesus, misericordioso de Jesus, pela humanidade. Então, aqui está uma primeira dica. O sentimento desse pai não era um sentimento humano, era um sentimento de amor divino. Daí a questão que você pode me fazer: mas reverendo, você escolheu esse texto então aí em homenagem aos pais? A resposta é sim e não. Não, porque esse pai aí não é um modelo de pai humano. Esse pai aí da parábola é o único pai, Deus verdadeiro. Esse é o pai a que o Senhor Jesus Cristo se refere nessa parábola. Não existe nenhum homem que chega à condição desse pai que a parábola cita. Esse amor incondicional, sem interesse, capaz de perdoar, de acolher a ingratidão e tudo mais, é só Deus Pai que tem. Logo, esse pai da parábola não é nenhum tipo de pai humano que se possa encontrar por aí. Sim, porque sim. Sim, porque esse modelo de pai que está aí na parábola é aquele modelo de pai de paternidade que nós devemos perseguir, tentar, copiar, adotar como modelo. Feita essa consideração, o filho mais velho chega e se rebela: não quero entrar. O texto não deixa entender se ele entrou, mas vida de pai é isso mesmo, né? Você resgata um filho perdido, aquele que estava ali do seu lado, chega e se rebela. Pelo texto não dá para concluir se ele
se deu por convencido e resolveu entrar. Só disse que ele não queria entrar. E o pai dele foi ao encontro dele. Não sei se ele entrou, tomara que ele tenha entrado. Mas se ele não entrou, ele causou um sofrimento ao pai dele. Porque o pai fica alegre porque recupera um filho que estava perdido, mas o outro filho ficou dolorido, não entrou para celebrar a volta do irmão. E ele nem se referiu ao outro como irmão, é esse daí. É assim que a gente se refere às pessoas que a gente despreza, é esse daí. Meus irmãos e irmãs, por que nós não somos esse pai da parábola? Porque, na verdade, a gente precisa desromantizar tanto a paternidade quanto a maternidade. Quando nós que tivemos uma relação muito boa com nossos pais, e eu sou um exemplo, chega no Dia dos Pais, toda a memória afetiva que eu tenho é de muito amor, de muito carinho, de muito cuidado, de muita gratidão. Mas eu sei que muitos de vocês aqui não é assim. Eu sei que muitos de vocês aqui, alguns de vocês aqui, eu sei, nem sequer conhecem o pai biológico. Nós temos criança na nossa igreja que sofreu abandono parental. E quando eu vejo nossos irmãos evangélicos fazendo aí uma campanha mais moralista do que verdadeira contra o aborto, de uma maneira muito equivocada, a meu ver, eu não vejo eles também levantando a voz contra 5 milhões de pessoas desse país que não têm na sua carteira de identidade o nome do pai. Parece que a responsabilidade pela maternidade é só da mulher. Ela que se vire. Ela que se vire. Engravidou? Problema seu. E não é um problema só da mulher, é um problema da mulher e do homem que ali, responsável ou irresponsavelmente, cooperaram para gerar um bebê. E na hora do vamos ver, geralmente a mulher fica com a criança e vai criar a criança ali com a identidade só com o nome dela. Nós temos 5 milhões de órfãos nesse país que não tem na sua carteira de identidade o nome do pai. Isso é um aborto social. E nós, igrejas, não atacamos isso como atacamos, digamos, o aborto, interrupção da gravidez. Nos silenciamos muitas vezes. Por isso não podemos ficar endeusando a paternidade, sendo que muitas e muitas pessoas não sabem o que é isso. Não sabem. Mas por outro lado, aqui está um exemplo de paternidade que nós devemos perseguir. E enquanto a vida e a possibilidade de nós pais aprendermos com esse texto, porque se esse pai fosse como eu, talvez antes de dividir a herança eu iria gastar uma energia tremenda para tentar convencer aquele camarada de que ele estava fazendo uma escolha muito ruim. Porque nós pais temos uma compreensão de que o melhor para os nossos filhos e filhas é aquilo que nós achamos que deve ser. É um curso tal, é uma carreira assim. E dói na gente quando os filhos da gente têm outras escolhas. A gente não consegue entender esse negócio. Eles têm outras escolhas. Sabe por quê? Porque eles são entidades autônomas. São entidades independentes. Eles têm escolhas. E agora, nessa época em que as pessoas estão tomando coragem de mostrarem quem verdadeiramente elas são, eu vejo muitos pais relegando seus filhos por causa da sua condição como pessoa humana. Eu vejo pastores relegando seus filhos, abraçando o credo da sua igreja e deixando seus filhos para o diabo cuidar. Quando os abandonam por causa da sua condição.
Nós não escolhemos a condição para nossos filhos e filhas. Nós não temos o poder de escolher para nossos filhos e filhas o futuro, embora eu tenha certeza que na nossa cabeça nós queremos o melhor para eles e para elas, no meu caso. Mas é bom que elas deem uma ida lá nas terras estrangeiras e depois voltam assim: pai, ainda bem que você me falou aquele negócio, né? Ah, tá bom. Pai, você tinha razão. Né? Pai, você tinha razão. Mas é melhor assim. Melhor assim. Às vezes o pai demora ali 1 ano, 2 anos, aí quando a filha chega assim: pai, você tinha razão. Opa, graças a Deus. E isso é assim. Ao ser pais mais tolerantes, mais compreensivos com a dificuldade de nossos filhos e nossas filhas, nós estaremos nos aproximando daquele modelo de pai que Jesus citou. E aquele modelo de pai foi um tapa na cara daqueles fariseus e daqueles escribas. Sabem por quê? Porque eles eram bons demais. Os fariseus então eram bons demais, perfeitos, acabados. Eles não precisavam, eles estavam acima de qualquer suspeita. E Jesus mostrou para eles assim: olha, vocês estão completamente enganados. O amor verdadeiro que eu anuncio é esse daqui: ir atrás do perdido, da ovelha, da dracma, do filho. Foi o pai que foi atrás do filho. O filho estava lá de longe olhando, e o pai foi ao encontro dele. O pai foi, e o pai o abraçou, e o pai condoeu-se. Foi o pai que foi ao encontro do filho. O filho estava tão envergonhado que ele pensou assim: eu não vou lá não. Eu não vou lá. É o pai que foi, o pai que tomou essa iniciativa. Por isso eu sempre digo, na relação com nossos filhos e filhas, cabe a nós, pais e mães, dar o passo, ir em direção. Pode estar de bronca, pode estar de beicinho, pode estar magoadinho. Pai e mãe não pode nutrir, não pode manter a corda esticada, tem sempre que deixar um espaço para o diálogo e para o entendimento. Aquele modelo de pai ali é o pai que Deus quer que nós sejamos. Agora você pode trocar. E mãe, pode ser também. É a mesma coisa. Pai e mãe, no final da história, é tudo junto e misturado. É o modelo de mãe que Deus quer que você seja. É o modelo que Deus espera que você seja. De compreensão, de perdão, de tolerância, de paciência, de às vezes sufocar aquilo que você pensa que é o melhor, porque ele está ali na sua frente uma entidade autônoma, independente, que pensa diferente. Pelo menos algumas coisas, graças a Deus, eu não tenho que sofrer. Lá em casa todo mundo é atleticano. É verdade? Pelo menos nisso. Mas eu tentaria ser um pai amigo de uma filha cruzeirense. Estão tentando fazer minha netinha cruzeirense, então se for cruzeirense eu vou, né? Pois é. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus deu para aqueles fariseus e para aqueles escribas, com suas parábolas, que são recursos de sabedoria, que encerram tanta sabedoria em tão pouco texto. Jesus deu para eles uma lição de que o amor de Deus é incondicional, é profundo, é visceral, e ele não se prende às aparências dessa vida, não se prende ao exterior, às externalidades, mas ele está ligado ao coração das pessoas. Jesus estava lá comendo com publicanos e pecadores, e ele disse certa vez: esses daqui e as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Que nesse dia que nós comemoramos o Dia dos Pais,
Se você não teve uma experiência boa com o seu pai, não fique nutrindo isso no seu coração. Perdoa, segue a sua vida, porque você tem outros pais, tem outras mães, você tem pessoas que se aproximam de você, que cuidam de você, que são seus amigos. Esses são seu pai, são sua mãe. Jesus já dizia isso, né? Quem é meu pai e minha mãe? Esses são meus pais e minha mãe. Os meus amigos cuidam de mim, esses são seu pai e sua mãe. A igreja aqui é seu pai, a igreja é sua mãe, os pastores, os presbíteros. Então, assim, sinta-se acolhido de alguma forma. E que Deus abençoe a todos e todas ricamente. Amém. Eu quero pedir então a ajuda diaconal que traga os elementos da Eucaristia antes. Eu gostaria de pedir à comunidade para ficar de pé.